Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Já já a gente começa nosso bate-papo. O assunto de hoje não é um assunto feliz, é um assunto triste, mas que precisa ser discutido. Boa noite, Wizzy. Beijo, José Miguel. Nossa convidada já está aqui entre a gente. Já já vou dividir tela com ela, mas antes vamos aguardar o Instagram avisar para os nossos seguidores que estamos ao vivo. Aproveitem também para convidar o amigo de vocês, os amigos de vocês por meio do aviãozinho. E já já vamos conversar a nossa conversa. Davi, quanto tempo, um abraço. Salomé, beijo. Boa noite a vocês que estão entrando. Hoje nós vamos conversar sobre o Setembro Amarelo, uma campanha mundial que busca prevenir o suicídio. Por isso eu estou a caráter, para abraçar a causa mesmo. E para falar sobre esse assunto, eu convidei ela é psicóloga e, além disso, ela é mestre em Psicologia da Saúde pela UFBA. Durante a residência, ela realizou uma pesquisa relacionada ao suicídio. Depois ela vai explicar direitinho para a gente sobre o que se trata essa pesquisa. E ela vem realizando uma série de palestras ao longo dos anos sobre o Setembro Amarelo, sobre essa campanha tão importante. Como eu falei nos stories mais cedo, é um tema que ainda é tabu, mas que precisa ser discutido cada vez. A gente precisa falar sobre o assunto. Então vamos lá. Vocês que estão entrando, vou digitar aqui o tema da live de hoje para quem entrar durante a conversa ficar por dentro. Lembrando que durante o bate-papo eu vou desativar os comentários, mas vocês podem participar e interagir por meio desses cartõezinhos com interrogação aqui para enviar perguntas. E se vocês quiserem aguardar até o fim da live, a gente também vai abrir, faltando uns 15 minutos mais ou menos para a gente conversar, tá bom? Boa noite a quem está entrando. Vou convidar agora a Carolina Alves. Olá! Olá. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo, Xará. Primeira Carol que eu convido aqui pro chá. Que honra! São tantas, não é? Você também sofreu quando era criança? Demais. Fiz uma live essa semana com outra Carol também. E eu falei, né? Coincidência demais. A que você me mandou mais cedo, eu assisti hoje, gente, duas.
Duas. E ao mesmo tempo, né, também, igual hoje. Sobre o mesmo assunto, psicólogas, né, as duas. Aí confunde um pouco a cabeça do pessoal. Cara, eu te convidei para a gente conversar hoje sobre o Setembro Amarelo, né? Um assunto sério, uma problemática mesmo, é uma questão de saúde pública. E aí, antes da gente começar, eu fiz uma breve apresentação sua, mas eu quero que você reforce, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Carol. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Principalmente hoje, no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É muito importante a gente estar falando sobre essa temática, né? Falando um pouco sobre mim, eu sou psicóloga graduada pela Universidade Federal da Bahia, né? E venho aí traçando minha trajetória na área da saúde. É, tenho esse tema como interesse, né? Até porque trabalhei no Hospital Geral durante um tempo, é, pesquisei, né? E atendi ao mesmo tempo esse público. E era uma demanda muito frequente, então era algo que me chamava a atenção, né? Então, acabei me interessando para fazer a pesquisa também por conta disso, né? E aí, assim, o Setembro Amarelo, a campanha visa justamente isso, né? A conscientização da prevenção do suicídio. E aí, muitas vezes, algumas pessoas acreditam, ainda tem esse imaginário, né, de que, poxa, será que a campanha do Setembro Amarelo não pode se tornar gatilho? Algumas pessoas ainda têm uma crença de que, alguns mitos, né, de que vai estar incentivando se falar sobre isso, vai estar dando ideia. Então, esse é um momento para a gente estar falando sobre isso, né, e com essa ênfase maior justamente para que, né, desmistifique algumas coisas, né, desconstrua esse tabu. E provavelmente ao longo do ano, a pessoa compreendendo um pouco mais sobre isso, né, tendo acesso a essa informação, ela vai tratar sobre esse assunto de uma maneira diferente, vai conseguir observar as pessoas ao seu redor de uma maneira diferente, né? Então, estar mais atento aos sinais, estar mais atento aos fatores de proteção, a como prevenir, né, e como ajudar as pessoas que estão próximas. Sim. Carol, como jornalista, você trouxe essa questão, né, de que algumas pessoas acham que falar sobre o assunto vai estimular. E existe até um código, né, uma conduta jornalística para a gente não divulgar suicídios. Mas eu acredito, né, enquanto jornalista, eu penso que o Setembro Amarelo é o momento para nós, enquanto profissionais, falarmos sobre essa problemática social, sobre essa questão de saúde. Eu acho que o grande problema, a grande dificuldade das pessoas enxergarem como um estímulo é o fato, tipo, a forma de divulgar, a forma de falar sobre o assunto, né? Quando a gente divulga um caso, mostrando toda essa questão de violência, até mesmo de forma sensacionalista, abordando a história da pessoa, de certa forma, pode estimular quem está numa situação sensível. Mas quando a gente fala sobre a questão como um todo, a gente oferece, acredito que uma mão, né? Um apoio para a pessoa ver que tem gente preocupada com ela, não é isso? Com certeza. A mídia tem um papel importantíssimo, né, de parceria aí, né, com a campanha, por conta da divulgação, da profusão dessas informações. Mas é importante também pensar com essa responsabilidade, né, de como você vai falar sobre isso, né? E tomando aquele cuidado, né, de não mostrar cenas, de não, né, às vezes algumas pessoas usam até de sensacionalismo para estar falando de um assunto que é tão, né, tão delicado. E aí eu gosto até de prestar um pouco de atenção nesse termo delicado, porque algumas pessoas pensam no suicídio como um tema delicado, como se fosse algo muito frágil, algo muito assim, não posso tocar. Então, isso reforça o tabu, né? É interessante pensar no suicídio como um tema delicado que deve ser tratado com respeito e com responsabilidade, né? E aí isso faz a gente pensar sobre como abordar isso, né? Não julgando a pessoa, não desrespeitando, não invadindo o espaço daquela pessoa, validando o sofrimento dela, sobretudo, né? Validando o sofrimento da pessoa. Então, esse fato de não julgar e validar o sentimento, muitas vezes isso é muito relativo, porque a pessoa fica de cá, mas aquilo ali não é motivo para estar sofrendo assim, para estar ameaçando, para estar
querendo acabar com a própria vida, né? E o contrário, né? É dar voz a essa pessoa. Esse lugar de escuta é muito importante, né? Então, como falar é algo que deve se tratar com muita responsabilidade, né? Sim, eu acredito que a campanha Setembro Amarelo nasceu exatamente disso, né? De reconhecer essa necessidade de conversar sobre o assunto, né? De fazer as pessoas pensarem e quebrar esse muro, como se fosse algo raro, algo distante, mas como você falou, né? Enquanto eu trabalhava no hospital, eu via que era muito frequente. Muito frequente, é isso. E é importante lembrar, né, que 90% dos suicídios, eles poderiam ser prevenidos. Isso é uma coisa importante de a gente estar falando aí, né, durante a campanha. Eles poderiam ser prevenidos se tivessem acesso à ajuda, né, a um acolhimento adequado, né, a dispositivos de saúde, a profissionais de saúde. Mas é importante também dar potência às pessoas que estão por perto, a vinculação afetiva, né, os vínculos sociais que as pessoas têm contribuem demais para a prevenção do suicídio em si, né? Essa escuta, tá perto, oferecer essa ajuda é bem importante, né? Então, 90% dos suicídios que poderiam ser prevenidos é um número muito grande, né? E alguns dos fatores muito comuns aí de característica das pessoas que têm a ideação suicida, a gente fala de um contínuo, né, na verdade. Desde a Uhum. ideação, a pessoa começa a pensar que a vida poderia não valer a pena, que se eu não tivesse aqui, talvez fosse melhor, né? A pessoa começa ali no âmbito das ideias. Aí depois a gente vai estar falando do planejamento, que é quando a pessoa começa a pensar em métodos, situações que ela pode estar usando para isso, né? E depois a tentativa propriamente dita. E aí é diferente também falar, né, do ato autolesivo, que é o suicídio, com intenção de morte. Existem atos autolesivos que não têm intenção de morte, que é o que a gente conhece como automutilação, né? Ainda que Sim. seja um importante fator de risco, nem todo mundo que faz automutilação tem uma ideação suicida, né? E aí, diferenciar esses termos é importante também para a gente estar avaliando o nível de risco que essa pessoa apresenta e entender o nível de risco também é importante para estar dando essa assistência adequada, né, para a pessoa. Então, É existem algumas. avaliar cada caso, né? Não tem como generalizar. Exato, exatamente, não tem como. E aí, alguns desses sinais, né, a gente vê desde as características principais ali, né, algumas características comuns às pessoas que têm a ideação suicida, que tentam suicídio, que a primeira delas seria a ambivalência, que é justamente o fato de seria como se a pessoa ela não quer acabar com a própria vida, ela não quer morrer, ela quer sair de um sofrimento muito intenso, de um desespero muito intenso, né? Um sofrimento sufocante, parece que é interminável. Então a tentativa é justamente essa, né? De acabar com esse sofrimento. Isso é uma característica que é importante a gente entender, porque algumas pessoas que convivem, né, com quem teve uma ideação suicida, com quem tentou suicídio, ficam confusas. Ué, mas ela disse que queria morrer, mas aí agora tá fazendo isso, né? Fica confuso entender, né? O que está Uhum. acontecendo realmente. Porque aí a pessoa tenta o suicídio e aí depois diz que se arrependeu, né? Isso é comum, essa ambivalência, né? Porque a tentativa é justamente essa, de acabar com esse sofrimento. E, além Não disso, né? vê uma solução, né? Exato, exato. Então, existe aí uma rigidez, que é uma outra característica, né? De pensar que essa é a única forma de acabar com esse sofrimento. Que seria diferente de, por exemplo, se em um outro momento da vida, né? Ela poderia pensar em outras saídas, em outras formas, né? Poderia ter uma flexibilidade maior, mas diante de um sofrimento tão intenso, ela não consegue pensar, né? Da forma como ela pensaria em outra situação, né? Então, aí a ambivalência, a rigidez e a impulsividade, né? Para a gente estar falando também, é um fator de risco bem importante também, porque às vezes a própria impulsividade que leva da ideação suicida direto para o ato. Então, aquele momento desesperador de sofrimento intenso pode levar a pessoa diretamente, né, à tentativa. E aí a gente escuta falas, por exemplo, né,
ah, mas eu não queria fazer isso, né? Eu não tinha planejado, eu me arrependi. Justamente por isso, né? Naquele momento de sofrimento e desespero intenso, a pessoa foi levada à tentativa de suicídio por essa característica da impulsividade, que é também um fator de risco, né? Então, isso ajuda a gente a ampliar nosso olhar, né? Justamente para estar acompanhando a pessoa, para estar identificando essas questões. Sim. E a soma desses elementos, né? São várias características, não é apenas uma. Aos poucos a pessoa vai demonstrando. Exato. Isso a gente chama assim, né, de fatores precipitantes e fatores predisponentes. Os precipitantes seria o que é mais conhecido como gatilho, né? Então, é muito comum de a gente ouvir quando acontece um suicídio, as pessoas perguntam, né? Mas o que aconteceu? Por que a pessoa fez isso? Né? Esse fato que leva à tentativa de suicídio é conhecido como gatilho. Mas esse fato é só a gota que faltava no copo para ele transbordar, né? Existe uma série de outras questões que foram sendo acumuladas, né, em sofrimento, né? Aquele sofrimento foi se agravando, a pessoa no âmbito individual, no âmbito social, no âmbito econômico, tudo isso em um conjunto de fatores pode influenciar, né? Então, ampliar esse olhar. E aí é o que a gente chama dos fatores predisponentes, né? Que deixa a pessoa propensa a uma possível ideação suicida. Que seria, né, grupos minoritários, por exemplo, né? A perda de um emprego, né, situações e fatos assim, né, que já deixa a pessoa mais vulnerabilizada. Um próprio suicídio na família também, né, é um fato bem importante que pode também deixar os familiares ali vulneráveis. E a gente fala de uma outra questão na prevenção de suicídio, que é pós-venção. Hoje a gente trabalha muito com pós-venção, né, que é justamente essa atenção a quem fica. Então, quem fica, a gente já chama de sobreviventes do suicídio. São essas pessoas que foram afetadas diretamente, né, por um fato como esse. E exige esse cuidado, né, porque é até comum de que os familiares, de que outras pessoas que foram afetadas, né, pelo sofrimento de perder alguém, o suicídio, possam também realizar uma tentativa. Sim, imagino. E existe também, além dessas características que você enumerou, você citou, Carol, o mito, né? Algumas pessoas carregam um mito daquela pessoa que tenta o suicídio, né? Explica pra gente como que é construída essa visão. O mito, ele vem justamente de uma falta de conhecimento e de informação, né, sobre esse sofrimento que a pessoa vivencia. Então, é comum que algumas pessoas pensem que quem quer morrer não avisa. Quem quer morrer vai lá e faz. Né? Então, esse pensamento impede que a pessoa consiga perceber os sinais. E é possível perceber os sinais, né? Assim, boa parte dos casos a gente consegue identificar, e alguns até mesmo falam, né? Alguns avisam. E isso é tratado com negligência, porque a pessoa acha, tá falando é só para ameaça, é para chamar atenção, né? Então é importante desconstruir essas ideias, porque todo o sinal ele deve ser levado em consideração. E hoje em dia a gente tem observado, né, até as redes sociais são até bastante usadas, né, para comunicar às vezes algum sofrimento, principalmente na adolescência a gente vê, né, com uma tentativa de nomear o sofrimento, com uma tentativa de nomear como eles se sentem. Então, às vezes a pessoa está vendo ali, viu uma postagem, viu alguma coisa, mas aí deixa passar, porque não leva muito em consideração, né? Essas coisas são importantes de a gente identificar como sinais, né? Como uma prevenção, né? Aí, quando você vê uma questão como essa, o que se faz, né? Ah, mas aí a pessoa pensa, eu não sei como chegar, não sei como dizer, será que se eu falar sobre isso ela vai se ofender? Será que vai incentivar? Será que vai dar ideia, né? Esses são muitos dos pensamentos que permeiam aí quem vivencia um cotidiano em que tem alguém com ideação suicida. Então é importante falar sim, né? Ainda que você não saiba como dizer, chegar para a pessoa e falar, ó, fulano, eu percebi que você não está bem, viu alguma questão, né? Alguma postagem, fala que viu, ficou preocupado, não sei o que dizer, mas estou aqui, né?
tô com você, você não tá sozinho, a gente vai junto. Então, oferecer essa ajuda para ir junto, para estar perto, é importante até porque às vezes a pessoa não tem força para ir sozinha. Então, ela não consegue. E aí a gente vê outro mito, né? Ó, não, você não quer se ajudar, você precisa, né, se ajudar também. Não é tão simples assim, né? Não é. Se fosse por vontade, ninguém estaria num sofrimento como esse, tentando acabar com a própria vida. Então, não é falta de querer se ajudar. São algumas das coisas que a gente vem tentando, né, desconstruir. E é justamente por essa cultura de uma sociedade que coloca esses padrões, essas exigências, muitas vezes, né, de uma. Travou aqui. Travou para mim ansiedade. Não sei se para todo mundo. Voltou? Eu tô vendo aqui. Voltou. Voltou. Pois é, então eu estava falando assim um pouco, né, sobre os padrões que a gente está submetido hoje em dia, né? E às vezes parece que a gente está numa lista de compras de supermercado, né? O que que você tem que conseguir na vida? Uma casa, um carro, Certa idade. né? E aí a pessoa que se vê diante de uma situação de vida em que ela está despotencializada para conseguir ter acesso a algumas coisas, que ela não tenha condições para isso, gera um sofrimento muito grande, né? Então, existem alguns elementos aí também no âmbito social que a gente deve prestar atenção, né? Porque contribuem para esse sofrimento e também para a construção desses mitos, para a construção do tabu em si. Carol, você falou sobre a questão aí dos padrões, não é? E aí eu lembrei de um dado que eu vi, que o suicídio é uma das três principais causas de morte entre os jovens, né, com idade entre 15 e 29 anos. E aí eu acredito que essa pressão para atingir esses padrões, né, pode ter contribuído bastante para esse número. Você pensa assim? Tem outros fatores? Sim, contribui. E é justamente essa idade produtiva que a gente fala, né? 15 a 29 anos, imagine. Adolescência, pré-adolescência, até jovens, adultos. Realmente, essa é uma fase, né, que a gente vê os maiores dados. Então, diversas outras questões, né? Assim, a gente fala de fatores de risco, né? Homens, eles se suicidam mais do que as mulheres. Então, homens seriam um fator de risco, né? Mas essa questão sobre os fatores de risco é até para ser tratada com um certo cuidado. Porque, às vezes, por exemplo, né, a depressão, né, transtornos psicológicos, transtornos mentais, são fatores de risco, né, também. Mas não são somente as pessoas que têm algum transtorno mental que se suicidam, né? Então, 90% dos casos tinha realmente algum transtorno mental como comorbidade, mas não são todas as pessoas. Então, às vezes, os fatores de risco, a gente não pode estar se atentando a eles especificamente. É justamente esse conjunto que a gente vem falando, né? E a prevenção é atuar justamente aí, fortalecendo os fatores de proteção, né? O fortalecimento de vínculos, né? As relações, cuidar das relações que a gente tem e trabalhar também com as condições de vida da pessoa, né? As políticas públicas estão aí para isso. Então, quando a gente fala, né, de prevenção do suicídio na rede de atenção à saúde, existem outras ações que vão acontecendo aí durante o ano, né? Na atenção básica, né? Programa Saúde na Escola, que o pessoal lá do posto de saúde sai para ir na escola para falar sobre temas, né, que são importantes ali naquela fase da adolescência. Então, tudo isso é prevenção. Existem algumas coisas que a gente imagina assim, né, a saúde mental é uma coisa muito isolada, muito específica. Não necessariamente, né? Saúde mental, ela está em algumas ações que a gente faz cotidianamente. Ações de saúde mental tá no momento em que você acolhe alguém, né? No momento de sofrimento, né? Oferece uma escuta atenta, uma escuta interessada, né? Porque isso é bem importante, porque um dos fatores de proteção, inclusive, é quando você oferece essa ajuda, mas você tá lá na hora que a pessoa precisa, na hora que ela busca ajuda. Porque muitas vezes, se você oferece
e você não está, acaba sendo um fator de risco, porque essa pessoa ela vai achar, né, que foi abandonada mais uma vez. Exatamente. E aí ela se sente sozinha, né? Mesmo quando você oferece esse apoio, mas quando ela precisa e procura e você não dá a atenção adequada, ela volta àquela situação que ela se encontrava, até mesmo pior. Exato. E aí a gente fala, né, nesse momento de o que não fazer é importante saber também, né? Uma dessas coisas é isso, né? De você se oferecer ajuda, que seja uma questão genuína, uma escuta genuína, né? Um acompanhamento genuíno. E outros comportamentos, como o próprio fato de não julgar, de respeitar, né? De não ficar chocado. Às vezes, assim, a pessoa fala de um sofrimento intenso e a outra, não, você não pode pensar isso, mas que pecado, né? São algumas das coisas que a pessoa pode estar escutando e, na verdade, ela só não vai mais te falar, mas ela vai continuar pensando. Então, esse cuidado na hora de dizer, né, na hora de tratar sobre esse tema, é importante por conta disso, né? Não é que a pessoa vai deixar de pensar, vai sair do risco por conta disso. O que vai fazer ela sair do risco? O cuidado, né? O acompanhamento, o tratamento. Mas a doutrinação, né? Assim, você falar, isso é falta de Deus, né? Você precisa procurar alguma coisa para fazer. São coisas que a pessoa vai se sentir mais inferiorizada ainda, né? Ela vai se sentir outras falas, como por exemplo, eu vou te levar ali no hospital para você ver que tem mais gente sofrendo do que você, né? Isso aí não é nada, né? Isso aí não, mas não precisava você estar assim por conta disso. Inferioriza demais o que a pessoa sente, né? Ela se sente Minimizar a dor do outro, né? minimiza. Então, essas são algumas das coisas, algumas das falas que devem ser evitadas, né? E aí a gente pensa, poxa, mas se é para evitar tanta coisa assim, o que é que eu falo? Né? O que é que eu faço? Isso é uma atenção importante porque é um cuidado, né? E, na verdade, você não precisa falar, é escutar, né? É oferecer essa escuta e, se for o caso, até dizer, eu não sei o que te dizer, mas eu tô aqui, eu tô com você. Esse apoio é bem importante. Sim, verdade, né? Mostrar que está ali para ouvir antes de tudo, né? Tentar entender o que é que ele está vivendo, o que é que essa pessoa está enfrentando. Eu também acho que é muito relevante. Vamos só dar uma pausa aqui na conversa, porque eu sou muito curiosa. E aí eu tô vendo aqui o sinal. Ah, vou só para avisar que voltou a conexão, ainda bem, então tá tudo ok por aí, né, gente? Mandem Carol, outro. Eu Sim, gosto de até só. sem pergunta. Eu queria que você falasse também, analisasse também o cenário atual de pandemia. Eu li numa reportagem que a impressão, né, de acordo com a análise dos últimos dados, é que foi um agravante também no suicídio. Você também estudou sobre isso? Sim, empiricamente a gente já tem visto, né, algumas notícias por aí. E já tem, alguns órgãos já têm alertado sobre o aumento do risco de suicídio durante a pandemia, né? E esse assunto é uma questão, assim, complexa, porque a gente já vinha, né, de um processo ali, né? A pandemia, ela deflagrou como as nossas relações já estavam acontecendo antes. Às vezes a gente já estava desvinculando demais das pessoas, já estávamos em uma relação tão superficial com as pessoas, né? E aí a gente fala até como a rede social vai estar interferindo nisso, diversas questões, né? Mas como é que essas relações já estavam acontecendo antes? Isso agora que a gente está isolado socialmente, né? Tá tendo esse distanciamento social, isso nos deparou, né? Colocou a gente de frente com as nossas próprias questões e como as nossas relações estavam acontecendo. Então, é, a gente tem observado já, né, o aumento de um sofrimento. É claro que, assim, nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, são períodos críticos
que a pessoa recebe aquele primeiro impacto, né? Ali de o que eu vou fazer agora, eu preciso me ajustar. Não há muita a possibilidade de estar pensando em outras coisas. Então, a prioridade é uma sobrevivência, né? A questão financeira foi um desemprego, o que eu preciso fazer, como é que eu preciso me organizar para dar conta disso. Num segundo momento, já vem outras questões, né? Então, ali já vem uma preocupação sobre como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou manter, né? Já que o que você precisava dar conta ali no começo não deu conta, vamos pensar em outras questões. A partir daí, né, na pandemia, a gente vai vendo as mortes, a gente vai ver os números de casos aumentando. Então, muitas pessoas já perderam, né, seus familiares, pessoas próximas. Elas não puderam se despedir, elas não puderam estar presentes, né, em situações, né, de família, em situações de contextos sociais que antes eram muito comum, que eram recursos, inclusive, de proteção para a saúde mental, e que agora a gente não tem essa possibilidade. Então, isso é mais uma questão que vai agravando, né? E aí a gente, com o passar do tempo, eu vim falando lá dos 3 primeiros meses, a gente agora já está nos 6 meses, né? Isso, com o passar do tempo, a gente vai vendo algumas fases e algumas mudanças, né? No impacto psicológico que a pandemia vai tendo. Então, esse é um período agora que a gente tem visto até um aumento na busca por psicoterapia, na busca por auxílio psicológico, por conta disso. É esse momento em que a gente vai, né, saturando do distanciamento social, a gente vai sentindo, né, assim, ver aquela quantidade de mortes, se sente triste, né, por conta de ver o sofrimento do outro. E isso também vai intensificando, né? Diante de tantas outras coisas, né? Aí, questão financeira, né? Preocupação com o futuro, sensação de perda de controle, né? Eu não sei quando que isso vai passar, eu não consigo me planejar para as coisas. Essas preocupações vão se acumulando, né? E a gente já tem visto alguns estudos, alguns órgãos que alertam para o cuidado de um aumento, né, das tentativas de suicídio. E, inclusive, a gente tem visto alguns dizendo que essa pode ser a nossa próxima epidemia. Então, a gente não sabe, não tem noção de como vai ser, né, o impacto, como vai ser a longo prazo o impacto do distanciamento social e do que a gente está vivendo nesse tempo, né, o que a gente tem vivido durante esse período, a gente não tem noção. Então, teremos que lidar com isso lá na frente. E na medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo algumas mudanças, algumas fases aí acontecendo, né? Do impacto psicológico nas pessoas. Carol, eu não sei, eu posso estar falando besteira, pensando besteira, mas eu quero que você explique também se tem algum sentido esse meu pensamento. Eu acredito que agora que estamos todos dentro de casa, né, as famílias estão próximas, todo mundo está tendo esse contato direto, possa contribuir para identificar os sinais. Você pensa que é mais fácil das pessoas pararem para observar o outro que faz parte da mesma família, mas que antes a gente não dava a mesma atenção, não convivia com tanta frequência, né? Eu penso que o fato de estarmos juntos o tempo todo pode contribuir para isso, para essa identificação. Uhum. Isso é uma questão interessante, porque ela tem dois lados, né? Isso que você trouxe é uma verdade, é uma possibilidade, né? Mas a outra possibilidade é que estarmos juntos impacte ainda mais, né? Seja um fator de risco, né? Porque, Um por exemplo, agravante. exatamente, a gente tem visto aumento de violência doméstica, por exemplo. Né? Então, a sobrecarga mental que as mulheres têm vivenciado, a sobrecarga física até, né? Agora elas têm que dar conta do trabalho home office, dos filhos, né? E isso tudo ali ao mesmo tempo, porque às vezes o marido ainda está trabalhando, ele está, né? Tá fora, ela está no home office. E são algumas das situações que a gente tem visto, né? E aí é o filho e ao mesmo tempo o trabalho e a casa, tudo junto. Como é que se lida com isso, né? Às vezes, uma família muito grande, como é que você mantém o isolamento social, né? Diante de um cômodo só, que todo mundo está ali. E para
questões, né, de atendimento psicológico mesmo. A gente vê alguns casos que chegam, a pessoa fala, ó, estou precisando, mas não tenho espaço, não tenho privacidade. Eu E eu falo, sei porque eu vivi isso. eu não sei, eu não tenho para onde correr. Então tem várias nuances aí, né, dessa convivência, dessa hiperconvivência. Eu estava vendo uma live aqui antes dessa sobre justamente isso, a hiperconvivência, né? Que ela pode ser, sim, né, um elemento para a gente estar tá convivendo mais, né, tá dando mais atenção para as pessoas que são próximas a nós, para os familiares, né, reconstruindo laços que a gente já vinha perdendo antes, né, por não se ver, cada um fazia uma coisa em um horário diferente. Tem esse elemento, mas tem essas outras vertentes também, né, que podem agravar até o sofrimento da pessoa, podem estar sendo um gatilho aí, porque relações familiares pode ser tanto fator protetor, mas pode também ser fator de risco, né? A depender de como elas acontecem, inclusive, assim, da crença que o próprio familiar tem, né? Às vezes, o próprio familiar, ele é agente de reprodução desse tabu, de reprodução dos mitos, né? Mas Do você não devia preconceito. lavar roupa, isso é falta do que fazer, né? Então, são coisas passíveis de estar acontecendo e que podem, sim, né, se manifestar de diferentes formas, impactar de diferentes formas na outra pessoa. Sim, é verdade. Nós realizamos uma live aqui no chá, Carol, acho que tem algumas semanas, não sei se foi a primeira, se foi a segunda, que foi exatamente sobre essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. Durante a pandemia, o aumento, e realmente os números, assim, são bem significativos, né? Mas eu acho que é importante a gente destacar essa necessidade de buscar trazer um olhar mais empático. Acho que a palavra é empatia. Uhum. Exatamente. E aí, quando a gente pensa, né, como cuidar dessa pessoa, como acompanhá-lo, o que fazer, né? Existem alguns lugares, alguns espaços de referência para o cuidado, né? Que aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? É uma equipe multidisciplinar, aí tem psicólogos, tem um psiquiatra, tem os técnicos, né? Tem diversos serviços ali em conjunto para estar acompanhando. Existe o Centro de Atenção Psicossocial Adulto, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, e o infantil, né? Esses três, infância e adolescência. Além disso, existem, né, os serviços escola, que a gente chama, né, clínica escola, de psicologia, que também oferecem, né, esse acompanhamento, né, ainda que não seja um acompanhamento de longo prazo, porque é durante o semestre, né, que os estagiários acompanham, mas é algo que a gente também aproveita bastante, né, de aí às vezes a própria rede de saúde não dá conta, então a gente fica, né, aproveitando desses serviços. Então a gente acolhe e faz uso do que tem à disposição. Além disso, também tem o ambulatório de saúde mental, né, que é um outro recurso aí do nosso município, e o Centro de Valorização da Vida. Eles têm um número, né, de telefone, mas também tem acesso ao chat, né, o site, que você pode estar entrando, conversando com alguém por chat, por ligação. São outros dos recursos que a gente faz uso, né? Assim, com serviços de referência. E além disso, né, assim, eu gosto muito de lembrar da potência que cada um tem de cuidar do outro, de enxergar o outro. Porque a gente tem visto muito isso, né, de ver sem enxergar. Isso tem sido muito frequente no nosso cotidiano. A gente vê, mas não presta atenção. Uma prova disso são essas, né, as postagens, as coisas que a gente vai vendo, você não para ler nada, né, tudo muito, muito no superficial. Então, eu vejo, né, que essa campanha serve também para a gente estar repensando um pouco as nossas relações, a nossa relação com o outro, a nossa relação conosco e com o mundo, né, de uma maneira geral. Uhum. Verdade, Carol. Eu acho que a gente precisa repensar isso não só como forma preventiva,
mas também no pós, como você disse, né, que a psicologia já trata também sobre o pós, porque acontecem várias tentativas de suicídio e as pessoas acabam julgando também aqueles que tentaram, e é preciso dar esse suporte, principalmente depois, para não ter aí uma nova tentativa, não é isso? Exato. Então, você vê que a prevenção do suicídio é uma coisa muito mais ampla, né? A gente tem hoje a agenda de ações estratégicas, né, de prevenção do suicídio. Foi lançada em 2017 a 2020. Então, ela traz uma série de questões, uma série de ações aí que são feitas, né, visando isso. Além do próprio acesso aos serviços, existem essas outras coisas, né? É, a capacitação de profissionais, né, o acesso à informação, o acesso a um fluxo de funcionamento do cuidado, né, vínculos comunitários também. Então, a gente faz uso até de coisas do próprio território. Né? Tem uma horta comunitária onde a pessoa mora, tem o vizinho dela, que é uma pessoa que é mais próxima do que um familiar. O que, que a gente vai estar acessando, né? A gente vai estar mexendo e fazendo uma rede ali de proteção para essa pessoa. Não é só dar um papel e encaminhar lá para o CAPS, né? Não é só isso. A prevenção do suicídio ela engloba muitas outras coisas que vão acontecendo na vida, né? Onde a vida acontece. Então, não são questões pontuais, né? Aqui é sobre prevenção do suicídio. Ou então, no Setembro Amarelo, a gente vai fazer isso para a prevenção do suicídio, né? São ações que vão acontecendo no decorrer do ano, no decorrer da vida, na forma como a gente se relaciona com essa pessoa que está em sofrimento. Abraçar essa pessoa ao longo dos anos, né? Ao longo da vida, não somente nesse mês. Exatamente. Não somente na época, né, que se deu a tentativa. É isso. E assim, quando a gente pensa, né, na dimensão desse problema, a gente não consegue ter real noção, na verdade. Porque a gente sabe que, né, são 800 mil pessoas no mundo que morrem por suicídio. No Brasil, são 12 mil que morrem por suicídio, né? Por As que, ano, né? exatamente, por ano, né? E a gente pensa, né, as tentativas de suicídio, elas são 10 a 20 vezes mais frequentes do que os suicídios. Então, multiplica aí esse número por 10, por 20, né? A gente não tem noção do quanto que realmente é. E além Sem disso, né? contar as notificações, não é? Exato, é isso que eu ia falar, porque de cada 3 casos de tentativa de suicídio, somente um é atendido de emergência, né? Urgência. E aí é só esse caso que vai ser notificado, né? Os outros dois vão ficar lá sem notificação. Além disso, ainda tem os casos que chegam por tentativa de suicídio e que o serviço também não notifica. Então, imagine a quantidade de casos que passam aí, que acontecem, que a gente nem sabe, né? Esse número é muito maior. Quando a gente pensa, Muito. então, num contexto de pandemia, em que a gente está com a nossa vida, né, completamente transformada aí, né? Tá tendo esse recorte. E para algumas pessoas está tendo um pause, né? Então, é algo para a gente estar realmente atento, né? Não é algo para a gente ver isso tudo assim e dar aquele medo, mas é algo para a gente ficar atento, né? E ver como isso pode ser feito, como esse cuidado pode ser feito no nosso cotidiano, nas nossas ações da vida, né? Do dia a dia mesmo. Como isso pode estar acontecendo, esse acolhimento ao outro no nosso cotidiano. Sim. Carol, a gente está chegando à etapa, né, de finalização, de encerramento da nossa live. Eu vou ligar aqui, vou ativar os comentários das pessoas. Quem quiser fazer alguma pergunta, ficar à vontade. Eu queria, antes da gente chegar aí aos finalmente, né, a nossa conclusão, que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa. Você disse que realizou uma pesquisa durante a residência, que tratou sobre a questão do suicídio também, né, acompanhando os pacientes que tentaram. Me conta sobre essa pesquisa, conta mais detalhes. Então, durante esse período de residência, nós tentamos conhecer um pouco ali, né, sobre o itinerário terapêutico dos pacientes internados por tentativa de suicídio, justamente por observar que muitas
das tentativas aconteciam com frequência e que retornavam para o serviço. Né? Então, às vezes, nós, né, os residentes, a gente não sabia, mas a equipe falava, né? A equipe que já estava lá há muito mais tempo do que nós, falava, esse aí já veio aqui algumas vezes. E eu fiquei pensando, né, poxa, o que acontece com essa pessoa quando ela sai daqui? Será que ela sai e não tem acesso ao dispositivo de saúde? Ela não tem acesso a um acompanhamento, a um tratamento? Será que ela tem acesso e interrompe? O que acontece? Né? Fiquei pensando sobre isso. Então, fui estudar esse itinerário e a gente entende como itinerário não só o acesso ao serviço, mas como que a pessoa escolhe, adere, avalia aquele serviço ou não, ou como ela também não adere. E aí a gente inclui dispositivos de saúde formais, que a gente fala de hospital, de CAPS, de posto de saúde, mas também a gente fala de dispositivos informais, que né, a igreja, centros comunitários, grupos sociais, qualquer vínculo que a pessoa tenha, qualquer espaço que ela tenha buscado ajuda. Então, isso também entra no itinerário terapêutico dela, né? E eu tentei entender um pouco desse itinerário prévio às tentativas de suicídio. E a gente identificou que todos os casos que chegavam, pelo menos a maioria deles, né, que chegavam ali com a primeira tentativa de suicídio e uma tentativa menos agressiva, a maioria deles não tinha nenhum tratamento, né, prévio, não tinha nenhum acompanhamento. E, além disso, era muito comum que esses casos saíssem do hospital sem nenhum encaminhamento também. Porque existe um procedimento padrão ali, né, de que, principalmente nas tentativas menos agressivas, a pessoa, ela passa pelo procedimento, né, de emergência, né, um procedimento médico, procedimento clínico, ela passa, faz os procedimentos e depois de um tempo ela recebe alta, né? Se não tiver nenhum agravo, ela vai receber alta, e isso às vezes é muito rápido, principalmente quando a pessoa chega, né, à noite, na madrugada, que são momentos muito frequentes, né, que acontecem. Então é muito rápido, às vezes a pessoa sai sem esse encaminhamento. E aí é isso que fragiliza o itinerário terapêutico dessa pessoa, fragiliza o cuidado, fragiliza o próprio acompanhamento e o tratamento. Então, imagine, né, se 30 a 60%, esse é um dado que a gente tem da OMS, 30 a 60% das pessoas que realizaram a tentativa de suicídio e são acolhidos na emergência, voltam dentro de pelo menos 6 meses. Então, imagine como é crítico, né, esse período temporal aí. Dentro de 6 meses, algumas chegam a concretizar dentro de 1 ano. Então, deixar isso bem amarradinho, deixar isso muito vinculado com a rede de saúde, com os profissionais, com a ajuda qualificada, é muito importante justamente por isso. É muito frequente que essas pessoas, né, retornem por esse motivo. E aí, uma outra questão que a gente observou é de que as tentativas mais agressivas, essas sim, elas tinham algum cuidado. Mas aí, o que acontecia? Era tão agressivo que chegava ao óbito, né? Evoluía para o óbito. Então, aí é um momento em que você já oferece o cuidado, em que já está numa situação, em um nível de sofrimento muito maior, que às vezes a perda é irreparável, né? Então, aí, esses são os dados mais importantes que a gente observou para a gente se atentar, né? Como é importante um atendimento adequado, um cuidado efetivo, né? Então, a pessoa chegar e conseguir, não é só sair com um papel, não é só falar assim, ô fulano, tem aquele serviço lá, vou te dar o telefone aqui, vai lá e procura. Às vezes a gente vai ter que ir junto, né? Você que conhece alguém, né? Você tem um amigo que está nesse sofrimento psíquico grave, não, eu vou com você, eu marco a consulta, a gente vai junto, né? Às vezes a pessoa precisa disso. Porque ela não... Exatamente. Então, essas práticas são muito importantes por conta desse período crítico, né? Os primeiros meses ali, após a alta, a gente também observou que são períodos críticos justamente para a pessoa
firmar no tratamento. Se isso não acontece, é mais fácil de que ela volte para o serviço. Então, esses foram alguns dos dados que a gente foi observando aí. Carol, você realizou essa pesquisa durante quanto tempo e onde? Você fala sempre a gente, foi em grupo? Mesmo, nem falei. A Me conta o residência detalhe. é multidisciplinar, né? Então, eu fazia o acompanhamento psicológico, mas eu tinha o apoio da minha equipe, né? Enfermeiro, nutricionista, farmacêutico. Então, nós acompanhamos em equipe. Aí foram 2 anos, né? De 2017 a 2018. Mas a pesquisa foi realizada de junho a outubro de 2018. E tem até uma questão interessante que em outubro. Travou aqui. Volta, Carol. Vamos aguardar mais uns minutinhos, gente. Se ela não voltar, eu vou tirá-la e colocá-la de volta. Voltou, parece. Pois é, então E você foi está falando aconteceu. que tinha uma questão interessante. Uhum, pode falar. Não, você cortou aqui para mim quando você disse que tinha uma coisa interessante. Aí cortou. Ah, sim. Pois foi nesse período de junho a outubro. E aí o que eu ia trazer de interessante é que nesse período de outubro a gente observou que as solicitações chegavam com muito mais frequência, mas também os casos chegavam mais. E a gente ficou, né, nesse período de pesquisa, nós ficamos sem saber. Será que os casos estão chegando mais ou se estão chamando mais a gente? Né? O pessoal da psicologia. Ficou um pouco difícil de saber por quê, né? Desse período de junho a outubro, tem o quê? O setembro aí no meio. E a gente fazia a campanha do Setembro Amarelo, e isso gera uma mobilização ali, né? Naquele contexto. Então, a gente avaliou como muito positivo a própria execução da pesquisa, porque o fato de ter uma psicóloga indo nos setores, né, falando, quando chegar a tentativa de suicídio, você me chama, eu vou fazer a avaliação. Isso gera uma mobilização na equipe, faz com que eles se atentem um pouco mais, né, para os casos que vão estar chegando. Não, lembrei, liga lá para a psicologia. Então, nós recebemos mais solicitações aparentemente por conta disso, né? Essa frequência maior de se atentar, né? O fato de estar se atentando, de estar prestando atenção, de ver a importância também, né? Do acompanhamento. Então, nós tiramos uma questão muito positiva disso, né? E eu falo nós porque foi um trabalho em conjunto, Isso, mas que muito foi mesmo um bacana. acompanhamento que Parabéns pelo estudo. o psicólogo fazia no hospital. Sim, muito bacana. Parabéns pelo estudo, Carol. Temos algumas mensagens aqui. Meire Antunes dizendo que de fato o que acontece é que não há acompanhamento no pós-alta. Realmente por isso há recidiva. Temos só pessoal cumprimentando, dando parabéns. Muitas mensagens aqui. Uma tia minha, Tia Adi, dizendo que a palestra está sendo muito proveitosa. Obrigada, Tia Adi. Parabéns aí para Carol, que está esclarecendo tudo, né, de forma tão didática. Carol, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, né, alguma dica, alguma orientação, ou de livro, ou de filme, ou de série, ou mesmo qualquer outra obra que a gente possa continuar pensando sobre o assunto, estudando. Você tem algo assim em mente? Você falou de filme, eu lembrei de um filme recente que eu assisti, que se chama Por Lugares Incríveis. Trata de uma temática assim, mais do cotidiano adolescente, né? Mas fala um pouco sobre essa questão, né, de como às vezes a gente vê uma felicidade no outro que é algo muito disfarçado, né? A gente vê a pessoa sorrindo todo dia, a gente conversa com ela, pergunta se está tudo bem, ela responde que está tudo bem, mas identificar, será que está tudo bem? É algo muito sutil.
né? Até na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Nem sempre quando a gente pergunta tá tudo bem, a gente quer mesmo saber se tá tudo bem, né? Porque uma coisa se tornou tão habitual, então a pessoa já responde no automático, tá tudo bem. Então, esse filme traz um pouco disso, né? De como identificar ali, né? Será que realmente está tudo bem com essa pessoa? E a gente vê que sim, né? Dá para pegar algumas coisas. Você percebe, né? Um momento ou outro que ela tá mais vulnerável. E aí é por isso que quando eu falo, né? Aproveitar esses momentos e não deixar passar. Não deixar passar esses sinais, não deixar passar essas oportunidades, porque a gente tem condição de fazer muito, sim. A gente tem condição. E, às vezes, quando a pessoa encontra esse espaço para conversa, aquilo é o que vai salvar, né? É aquilo que ela precisava. Às vezes, quando ela escuta de você, você está pensando em tirar a sua própria vida, é como se tirasse um peso de dentro dela. Então, dizer, perguntar, não vai dar ideia, ela já estava pensando naquilo. Só vai dar a oportunidade que ela fale para você, que ela possa encontrar um espaço de acolhimento. Então, pensar sobre isso, principalmente nesse momento, né, em que a gente está distante um do outro, e tentando manter os vínculos de outras maneiras, é algo bem importante, né? Carol, você pode repetir o nome do filme para eu anotar aqui? Por lugares incríveis. Por Lugares Incríveis? Isso. É um filme Hum, recente. nunca assisti, não. Vou anotar aqui. Depois eu vou compartilhar com o pessoal. Aí, gente, Por Lugares Incríveis. Então é isso, Carol. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos, né? Sua participação, sua forma de transmitir, que eu acho que é muito importante. E queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que acompanhou nossa live até agora, né? Que está pensando aí em alguém ou até mesmo em si mesmo, uma mensagem para esse dia, né? Para esse dia de prevenção. Bom, o que eu queria dizer, né, para nós, enquanto pessoas que têm condições de ajudar o outro, que a gente pode fazer alguma coisa, né? A gente pode oferecer nossa escuta, nosso cuidado, na nossa companhia, para que essa pessoa consiga acessar, né, o tratamento. Então, nós temos essa potência, né? A gente pode fazer alguma coisa. E para a gente, enquanto passíveis do sofrimento, né? O sofrimento ele pode chegar, ninguém está livre de vivenciar uma situação como essa, né? Pode acontecer com qualquer um, né? De chegar a pensar que a vida pode não valer a pena mais, né? Que essa pode ser uma saída. Então, busque ajuda, né? A intervenção precoce é muito, muito importante, é essencial. Então, ninguém acorda de um dia para o outro querendo acabar com a própria vida, né? Isso é gradual, é gradativo. As coisas vão se acumulando, né? As situações vão intensificando. Então, percebeu isso? Busque ajuda, né? Vejam uma psicoterapia, onde como você pode inserir práticas de cuidado no seu dia a dia. Se para você tomar um café lá no quintal, tomando um sol, fazendo alguma coisa, né? Assim, fazer uma caminhada no fim de tarde, tomar um vento no rosto, são coisas que fortalecem a sua saúde mental. Faça cada vez mais isso, né? E saúde mental, quando a gente fala, não é aquela coisa, né? Só vai acontecer se for com psicólogo ou com psiquiatra. Você pode conseguir, né, algumas ações, algumas práticas de autocuidado no seu dia a dia. E isso fortalece, nos protege, né, enquanto saúde mental, nos dá recurso para enfrentar, né, essas situações. Acho que é isso. É isso mesmo, Carol. Muito obrigada pelas palavras mais uma vez. Você é maravilhosa. Estou aqui dizendo que você é super competente, realmente. Parabéns, viu? E muito obrigada. Eu queria agradecer. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com você, né? E eu espero realmente que a gente possa, durante o ano, né, nos familiarizando com essa temática e tornando algo
difícil, né? Menos difícil no nosso cotidiano de lidar, que a gente possa desconstruir esses mitos, esses tabus, né? Vamos conversar mais vezes.